Vamos para mais um cafezinho? Tava pensando hoje como finalizar essas. Não sei se é uma série, né? Na verdade, assim, eu não tenho muito roteiro, eu não tenho muito planejamento nos cafezinhos. Eu vou no dia pegando as ideias, né? E aí eu tava falando, eu falei de gestão de conhecimento, eu falei de erros, eu falei de diversas. Vou até pegar a listinha aqui, né? Eu tenho no meu estudo, tipo, eu falei de DDD, outras coisas, né? Tipo, sobre discussão, espírito de dono. Mas assim, eu falei basicamente semana passada eu falei, acho que foi segunda-feira, não sei, agora, dia 23, eu falei de gestão de conhecimento e eu falei de erros, né? Na quarta-feira. E aí eu pensei em terminar, porque assim, vocês não perceberam que ontem eu não gravei cafezinho, eu não gravei porque eu tava numa war room. E eu tava pensando em falar sobre gestão de conhecimento, continuar falando sobre gestão de conhecimento, mas voltado para o erro, né? A gente tem a gente não, né? Existe uma política, às vezes, que as empresas fazem, que é de fazer post-mortem. Vamos falar sobre isso. Bom, pouquíssimas empresas fazem post-mortem e pouquíssimas empresas publicam post-mortem. Eu acho que assim, esses erros que acontecem, que dá outstage, ontem eu tava num que foi basicamente isso, tipo, o pipeline de processamento de billing de grande telecom tava parado fazia quase 3 dias, se não me engano, tipo, não, 2 dias seguidos, né? Se fosse hoje de manhã, ia completar 3 dias seguidos, né? E tava uma coisa putz, sustentável já, assim, tipo, mas ainda bem que assim, o nosso não tava na reta, né? A gente sabia que era o nosso produto, né? Mas a causa não era nossa. O que aconteceu foi basicamente assim: a gente tem hook points, alguém levantou um hook point lá que não estava testado, aquilo deu uma exception, fez um rollback, e aí quando fez o rollback, das 49 partições que tinham lá processando, 39 subiram bem, uma não subiu. E aí esse cara ficava restartando, e a gente foi pensar que era alguma coisa interna, começou a investigar, e não tinha solução, até que a gente achou estava tendo um problema de latência, né, de rede mesmo, aí resolveu o problema de rede e continuava dando a mesma dificuldade, e aí aí, tipo, na verdade, assim, o menos de Kafka, então a empresa que gerencia o Kafka foi lá com o consultor e fizeram diversas soluções, acharam o log dizendo que, ó, vocês estão tendo um prob rebalancing, que é um rebalancing que acontece quando você não dá tempo de ler todo o state store. E aí você, tipo, você reinicia, né? E aí fica dando o tempo todo. Aí você toma o warm réplica até que uma hora resolveu aquele negócio, né? Assim, foi 2 dias para, tipo, um dia para achar um problema e um outro dia para resolver o problema, né? E assim, o negócio é que demorava muito. As coisas, tipo, demorou umas 3 horas para aplicar a solução e ver que, e às vezes aplicava a solução e aí começava a funcionar, reiniciava, putz, aí ficava todo mundo assim. Mas o que acontece quando você tem um erro desse? Porque erros desses acontecem e vão acontecer novamente. Esses erros, eles não são um erro que acontece uma única, tipo, com uma única causa. Você tem diversas causas. Tipo, foi um script, ó, você tem ali, foi um script de produção, teve um aumento de vazão que a gente não esperava, não foi envolvido. Porque assim, se tivesse aumentado a vazão, aumentado o número de partições, tinha rodado bem, bem bonitinho, assim, aumentado o número de threads que a gente tem de processamento. Tinha rodado bonito, mas não, foi uma série de pequenos erros que foram surgindo e gerou esse erro que todos eles entraram no mesmo momento, que gerou esse erro que ninguém conseguia identificar, ninguém conseguia entender, né? Mas o que a gente deve fazer quando isso acontece? E aí entra o tal do post-mortem. O que é o post-mortem? O post-mortem, na verdade, eu já implementei um post-mortem, implementar no sentido de eu fiz uma tecnologia para capturar os erros e aí era basicamente eu salvava numa tabela, ó, deu essa exception aqui uma vez, e aí se dava de novo, eu meio que dava um match de duas ou três informações, tipo, que é produto, exception e stack trace, alguma coisa assim. E eu pegava e salvava essas stack traces na base de dados, né? E aí depois abria uma telinha ali para alguém pegar e falar, ó, isso aqui aconteceu por tal motivo, isso aqui aconteceu por tal motivo, até porque isso tinha uma. Isso tinha um. É porque era um sistema de integração, né? E sistema de integração, o que acontece? As pessoas desenvolvem um fluxo de negócios,
implementa alguns códigos e manda. Se dá algum erro nesse código, é o cliente que está submetendo o código, né? É o cliente, não é o time de produto, né? Então, se é o cliente que está implementando, ele tem que ter acesso a esses post-mortem, ele tem que saber. Porque imagina só, o cliente está enviando código lá para produção, o nosso sistema é uma plataforma, e nesse caso, o nosso hoje aqui não é, o nosso hoje é low code, né? O anterior que eu tinha, eu fiz o meu assim, eu implementei o mesmo sistema das empresas, né? Só que na atual é low code, na empresa antiga era era um plataforma as a service, era um PaaS que eu implementei mas era a mesma coisa, integração de clientes, né? Integração de regras de negócio, então, só que agora é diferente, né? Só que quando eu tinha uma plataforma as a service, o que acontecia? Como o cliente deployava código, eu implementei, a gente vai ter aqui não sei se foi para frente isso, eu tinha feito, eu não cheguei a implementar uma telinha, porque eu fiz só o back-end, então eu falei para os caras, tem essa tabela aqui no banco, e aí, assim, a gente faz alguns match aqui, e eu não sei se a galera levou para frente, tinha lá nos requisitos, né, que isso tinha que ser feito, eu tinha deixado, mas a ideia é que era assim, isso fosse gerar uma base de dados para as pessoas saberem, olha, isso aqui acontece por tais motivos. Até porque, assim, em sistemas que começam a integração, tem diversos pontos de entrada, cara. Diversos. Às vezes você está lá processando um negócio e do nada começa a vir no pointer porque o input do usuário mudou. Tanto que em telecom a gente tem um processo chamado de IoT, que não é o IoT, né? Não é o IoT que a gente conhece, que é basicamente pegar os diversos fornecedores, botar junto num ambiente e falar assim, você faz o setup do seu ambiente. E aí o outro, você faz o setup do seu ambiente. Bota eles para se comunicar. Se comunicou? Beleza. Opa, deu erro. E aí identifica o erro, dois times trabalhando junto, depois descobre de quem é a culpa, né? Porque, assim, Telecom ele é especificado. Então, assim, beleza, não se comunicou direito? Pô, alguém não implementou aí da forma padrão, vou usar esse termo, né? Porque não é da forma correta. Eu já vi uma vez uma discussão que aconteceu entre a gente e uma outra grande empresa aí, que era basicamente assim, né? Existia uma questão dúbia na spec. E a gente, era assim, eu acho que era assim, mais ou menos assim, tipo, tem um protocolo chamado Diameter, né? E esse protocolo existe vários tipos, né? Existe vários tipos de dados, né? Então tem inteiro, tem um long e tem um dado que é o IP. O IP, ele é um dado específico, é um dado binário, né? Só que toda vez que aparecia o IP, ele era especificado. O IP é do tipo IP type, né? Alguma coisa assim na spec, né? Então a gente implementava lá, tinha a classe IP type, né? Só que tinha um campo ali que ele não especificava. E aí eu não sei se foi, eu acho que foi a gente que pegou e fez assim, beleza, se o campo não especifica, ele é do tipo IP, é o tipo que sempre tem um IP, né? Só que do outro lado também a pessoa falou assim, não, esse aqui não é para fazer busca, não é para fazer match, então assim, você não precisa, basicamente assim, você pode usar o IP para fazer o match de rede, subrede, alguma coisa assim, mas aquele campo específico não precisava. Então o time argumentou lá, não, isso aqui é um string, porque não precisa fazer tais operações. Putz. Eu sei que foi um tempão aí para tentar, e na época eu trabalhava com profissional service, foi um tempão aí para resolver. E aí, quem que tá certo? Por quê? Quem que tá certo teria que abrir uma request para customizar o produto, né? Porque dependendo do produto, ia ter lá assim, usar IP type, usar string. É basicamente isso, né? E, coisa simples, mas tipo, vai ter que pedir uma release 9, essa release vai ter que passar por teste, blá blá blá, blá blá blá. Aí você tinha quase uma semana aí tipo, vai ter que discutir, vai ter que abrir o ticket, discutir alocar o desenvolvedor do produto. E é uma coisa demorada. Então, assim, ninguém ia querer pegar isso pro seu lado, né? Aí ficou essa discussão. Mas isso não, tipo. Isso aí pode até que ser que leve a um post-mortem, né? Mas assim, quando tem post-mortem, são coisas muito complicadas. Muito complicadas, normalmente. Assim, tipo, é difícil. É difícil ter um erro desse aí que vai pra prod, assim, que impacta. Porque eu já peguei erro em prod, que foi assim, tipo, tava até. Não, teve um em janeiro que foi um post-mortem bizarrésimo.
bizarrésimo mesmo. Eu nem lembro o que era o negócio, mas era um ICOS lá que ferrou as coisas, assim, tipo, que basicamente era uma validação que era feita por padrão, tava lá tipo, 4 anos e ninguém se importava, e aí esse ICOS parou de funcionar por um motivo bizarro e dropou um recorde, dropou todos os recordes da base, basicamente, né? Eu nem lembro o motivo específico, mas era alguma coisa a ver com migração de esquema, né? E aí mas voltando aqui ao. Eu até lembro que eu encontrei. Era uma migração de versão que gerava uma diferenciação de null, assim, tipo, um esquema que tinha null, era no label, o outro não era no label. Era uma coisa bobíssima, assim, tipo, que cagou tudo. Era uma não era minor version, sei lá o que era. Era uma coisa bem escabrosa, tipo, bem bizarra, que eu gastei uns 3 dias para descobrir, né? Eu acabei implementando um fix para deixar passar as coisas, né? Tipo, falar, meu, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, a gente não vai resolver aqui, mas a gente precisa rodar pipeline. Tipo, a empresa precisa processar aí os registros dela. Então, a gente descobriu que, pô, mas o negócio era no label e agora não é no label. Alguma coisa assim, era no label, não era no label. E aí o esquema, para quem não sabe, o Kafka, uma das formas de deployment dele, ele tem um esquema, porque o Kafka ele é agnóstico, esquema agnóstico. Então assim, o Kafka só salva binário. Para quem não sabe, o Kafka só salva dado binário, não tem índice, não tem nada. Se quiser ver meus vídeos sobre Kafka aqui, Kafka Stream do zero, Apache Kafka do zero, dá uma olhada que é bem interessante a playlist, né? O Kafka é agnóstico. Então a gente usa um schema registry, né? Aí você pode usar o schema registry da Confluent, o Apicúrio da Red Hat, tem uns outros aí que a gente não conhece. Você pode usar esses caras, é fácil de usar. E ele salva o esquema, né? Mas sempre eles são multifatores, né? Eles têm muitos fatores para acontecer e quando acontece fica muito difícil achar, né? Então, assim, cara, deu um erro desse em produção, não culpa ninguém, porque, tipo, a não ser que foi uma cagada muito grande, mas não culpa ninguém, não culpa ninguém, porque isso, cara, eu já falei sobre culpa, gestão de erro, é uma coisa bizarra. Faz o post-mortem interessante, porque o post-mortem é bom para aprendizado da sua equipe, de todo mundo, assim, publica esse post-mortem, assim, se não tiver tira os dados sigilosos lá, porque eu tô falando aqui, eu tô falando do Kafka Stream, não tô falando do nosso produto. Tira os dados sigilosos e publica, porque assim, isso é importante para todo mundo. Saber assim, ó, essa aplicação morreu em produção, passamos 2 dias para entender, ninguém vai ficar falando, pô, mas os caras são burros, não, os caras não entendem. Não, ninguém vai falar isso, cara. Quem fala isso é uma pessoa imatura que mesmo fala assim, beleza, brother. Tipo, eu sei que você é imaturo, né? Mas é isso, pessoal. Acabou meu cafezinho aqui, então foi interessante. Publiquem post-mortem, não é mórbido isso, aliás, é muito importante, é muito interessante, é muito válido. E, sei lá, tem uma política de post-mortem na sua empresa, adiciona uma funcionalidade de post-mortem, caso você tenha uma plataforma as a service, faz qualquer coisa aí que é interessante. Valeu e bom cafezinho!